Olá pessoal, tudo bom? Vamos dar continuidade ao nosso capítulo de teoria da relatividade, essa primeira abordagem, a primeira parte da teoria da relatividade, onde nós encerramos a última aula, onde falamos sobre os dois princípios decorrentes aí do experimento de Michelson-Morley e outras ideias que ficaram aí para a- tomarmos aí como base o melhor cenário para a elerodinâmica, né? Onde nós tivemos aí os dois princípios, que foi justamente o princípio da relatividade restrita, onde as leis físicas são as mesmas em todos os referenciais inerciais, e o princípio da constância da velocidade da luz para qualquer referencial inercial. Então, dando continuidade, a gente tem aí no final do século XIX, né, duas questões fundamentais de importância que foram usadas para o desenvolvimento da teoria da relatividade restrita, fazendo aqui um resumo do que nós já vimos. Então, ao contrário das leis de Newton para a mecânica, a gente viu que as equações de Maxwell do eletromagnetismo não são invariantes segundo as transformaç'ões de Galileu, né? A gente viu que elas não são invariantes, ou seja, se nós pegarmos aqui um referencial S e um referencial inercial S', a gente pode muito bem usar aqui a transformação de Galileu e observar que para o referencial S, a gente pode aplicar a equação de onda, que descreve aí uma onda eletromagnética, onde a onda eletromagnética ela vai se propagar no espaço e no tempo de acordo com essa expressão. No entanto, se nós formos utilizar a transformação de Galileu e levar esta equação do sistema de referencial S para o S', a gente tem uma outra lei de formação para essa onda. Então, ou seja, o que a gente pode concluir? Que que as equações de Maxwell para o eletromagnetismo não é invariante segundo as transformações de Galileu, pois assume uma outra forma para descrever essa propagação. E, inclusive, essa parte desse detalhamento eu vou deixar aí como exercício comentado no próprio Classroom para que vocês possam observar mais ou menos como é que é essa abordagem. Vou colocar tanto na lista de exercícios como também vou fazer como exercício resolvido, tá certo? E o segundo ponto que nós observamos é que a hipótese da existência do éter, ou seja, o éter luminífero, ele também é descartado, né? Onde, através do experimento de Michelson-Morley, foi comprovado que esse éter não existiria, ou seja, descartando aí de vez a definição de um referencial absoluto, um referencial privilegiado. Então, constatado aí a não invariância do eletromagnetismo pelas transformações de Galileu e a rejeição da hipótese da existência do éter, muitos físicos se dedicaram a essa área para o estudo de transformações, ou seja, como é que poderia então fazer aí um melhoramento da mecânica newtoniana, tomando em vista a lei de Maxwell e os resultados recém-descobertos por Michelson e Morley. Então, Einstein preocupava-se com o eletromagnetismo, sem duvidar da sua validade, e considerou a hipótese de não existência do éter. Então, como consequência, a ideia da teoria da relatividade restrita, ela é podemos dizer assim, de fácil compreensão. Em que ponto que eu quero dizer isso? A gente pode observar, vocês vão observar no decorrer deste capítulo, que a teoria da relatividade restrita, em muitas vezes, eu acho que vocês podem ter observado antes de estudar esse tópico, que ela pode ter uma fama de ser uma teoria aí difícil de ser compreendida. Mas, no entanto, do ponto de vista matemático, ela não é tão difícil, né? Pelo menos a matemática usada para descrever a teoria da relatividade restrita, ela é de fácil compreensão. No entanto, o sentido, ela vai ser difícil no sentido de nós pegarmos algumas definições e saber claramente o que nós estamos medindo em relação a que referencial ou observador. Então, o que muito confunde é justamente essa análise de conceitos onde vocês têm que levar para os referenciais e saber
o que é que está se pedindo e o que é que está se medindo em relação a que referencial. Então, esses conceitos, às vezes, podem sair do nosso senso comum e aí pode atrapalhar um pouco a ideia por trás da relatividade restrita. Mas o arcabouço matemático ela vai ser de fácil compreensão, né? Então, diante dessas perspectivas, Einstein então formulou esses dois postulados, como já havia falado anteriormente, num artigo publicado em 1905, que foi justamente, como eu falei, o ano mirabilis da física, onde ele, como é que eu posso dizer, organizou as ideias da época do que se tinha em dois postulados que tiveram consequências aí muito importantes para a física, principalmente na mecânica newtoniana. O primeiro postulado da relatividade, onde as leis da física devem ser exatamente as mesmas, se descritas por observadores em diferentes referenciais inerciais. Então, neste caso aqui, não existe um referencial inercial privilegiado ou um referencial absoluto, como se vinha cogitar através do éter, e também o postulado da velocidade da luz, onde a velocidade da luz no vácuo tem o mesmo valor em todas as direções, em todos os referenciais inerciais, independente da velocidade da fonte emissora, tá certo? Então, a velocidade da luz é tomada como sendo a velocidade máxima com que qualquer tipo de informação possa ser transmitida. Então, ele reuniu neste artigo, publicado em 1905, a essência da relatividade restrita, que trouxe aí diversas consequências para a física moderna. Então, tem-se aqui uma forma de como que nós podemos então compatibilizar esses dois postulados, né, de Einstein em relação à transformação de Galileu e a noção de tempo e espaço. Então, tinha que se organizar então a compatibilidade desses postulados, né, onde tinha que modificar a transformação de Galileu e a noção de tempo e espaço que era da época. As transformações de Galileu via-se que não era compatível com as leis da eletrodinâmica, como mostrei anteriormente, onde há uma não invariância da eletrodinâmica por meio da transformação de Galileu, e a noção de tempo e espaço também deveria ser modificada, ou seja, a noção intuitiva dada por Galileu e Newton em relação ao espaço e tempo não se adequava aos resultados para a época. Então, a noção de tempo e espaço vai estar ligada aí ao chamado conceito de evento. O que vem ser um evento? Evento vai ser algo que vai ocorrer, onde nós podemos atribuir a esse evento uma dada posição no espaço e um tempo. Ou seja, podemos atribuir coordenadas x, y, z, uma posição, e podemos mensurar o tempo ou cronômetro, um relógio que ocorre esse evento. Como exemplo, a passagem de um pulso de luz por um ponto no espaço, ou seja, quando uma frente de onda, um feixe luminoso passa por um ponto, você pode mensurar a posição e o tempo. O acender de uma lâmpada, uma colisão de duas partículas, um átomo decaindo, uma explosão, um raio. Então, ou seja, são tipos de fenômenos que nós chamamos de evento, onde nós podemos atribuir posição e tempo. No entanto, diferentes observadores vão atribuir diferentes posições e instantes a um mesmo evento. Aí vem a questão justamente de referencial inercial. Nós vamos ter sempre dois ou mais referenciais inerciais, onde nós temos observadores nesses dois referenciais e, consequentemente, para cada um desses observadores, para um evento a ser estudado, eles vão atribuir posições e instantes de tempos diferentes. Então, a gente vai aqui já ter uma ideia de que tempo e espaço vão estar interligados no que nós vamos chamar de espaço-tempo, tá certo? Mas agora vem a pergunta: o que vem ser o tempo em si? O tempo a gente pode observar na visão mais tradicional que nós podemos apresentar em relação a eventos que ocorrem de modos sucessivos. Então, ou seja, a gente pode observar na natureza alguns eventos que ocorrem de forma periódica e tem aí uma mesma duração para que esses eventos ocorram. Neste caso, esses tipos de eventos são utilizados como relógio, ou seja, são usados para marcar o tempo, ou seja, o mensurar algo relacionado a esse período de ocorrência. E aqui o caso mais comum
os pêndulos, ou seja, relógios feitos baseados em períodos de oscilações de um pêndulo, que são aí os mais conhecidos e famosos que foram já é, usados pela humanidade, né? E, consequentemente, a gente pode estender este conceito para a gente definir o evento no espaço em si. Então, ou seja, como é que nós poderíamos, então, descrever o espaço-tempo? Aqui nós temos uma imagem bidimensional, onde poderíamos representar o espaço-tempo como sendo aqui esse quadriculado, onde para cada ponto que nós podemos associar o espaço, da coordenada x e y, a gente pode associar um relógio. Tá certo? E aqui a gente pode mapear todo o espaço com posição e tempo. Lógico que aqui nós temos apenas uma visão bidimensional. No entanto, podemos levar aqui uma visão tridimensional do que seria aí o mapeamento do espaço e tempo, onde para cada ponto do meu espaço você poderia associar a uma posição e o tempo seria justamente o que seria marcado nesses relógios. Então, para cada ponto no espaço, você vai ter uma posição e o tempo vai ser associado a um relógio particular nesses pontos. Então, para cada ponto, você vai ter aí uma leitura de um relógio a mensurar um evento que ocorra a qualquer ponto nesse espaço, tá certo? Então, Einstein observou que o único conceito físico real envolvido na nossa noção intuitiva de tempo era o conceito de simultaneidade. E o que vem ser então essa simultaneidade no senso crítico comum? Todos os nossos julgamentos com respeito ao tempo são sempre julgamentos sobre eventos simultâneos, segundo Einstein. Se eu digo que um trem chega aqui às 7 horas, estou querendo dizer algo do tipo: quando os ponteiros do meu relógio indicarem 7 horas, o trem chega aqui, são eventos simultâneos. Então, ou seja, é, a forma de que o momento do instante em relação ao observador, onde ele vê que a partir do momento que os ponteiros do relógio marcam 7 horas e o trem chega, há uma correspondência que esses eventos para este observador, para esse dado referencial, são simultâneos, né? Então, a gente pode levar pelo bom senso esse critério de definição de simultaneidade. No entanto, tem um questionamento. Como podemos saber se dois eventos que ocorrem em lugares distintos, tais como os pontos P1 e P2, vão ser simultâneos? Aí nós temos que abrir uma discussão para tentar compreender como é que há a definição de simultaneidade nesses pontos distintos. Aqui eu posso trazer um exemplo onde nós temos aqui o referencial S como sendo o trilho desse trem, onde nesse referencial nós temos aqui um observador que está no ponto M, ou seja, um ponto médio entre os pontos P1, onde temos aqui a extremidade da frente do trem, e um ponto P2, que é a outra extremidade do trem. Esse trem ele está se locomovendo da direita para a esquerda com uma dada velocidade v em relação aos trilhos, consequentemente também em relação AM. Então, se ele está em um movimento retilíneo uniforme, o trem em si ele também pode ser considerado como um referencial inercial. Então, o que nós temos aqui? Em um dado momento, um dado instante em que os pontos P2 e P2', P1 e P1' coincidem nesses dois referenciais, dois relâmpagos caem nesses pontos. Aí, nós temos aqui a questão da simultaneidade. Para o meu observador que está no meu referencial S, no ponto médio, ele vai ver esses dois fenômenos como sendo simultâneos. No entanto, para um observador que está aqui no ponto médio do meu trem, ele vai ver primeiro o feixe de luz que ocorreu no ponto P1' chegar até ele e depois um feixe de luz ocorrido no ponto P2' chegar até ele. Então, a gente vê aqui que nós temos uma discrepância da definição de simultaneidade quando nós tratamos eventos em pontos distintos e, consequentemente, há observadores que estão em referenciais inerciais distintos. Então, se nós tivermos aí dois relógios sincronizados em P1 e P2, podemos dizer que nós temos eventos simultâneos se a posição dos seus ponteiros for a mesma em T1 igual a T2. Ou seja, para o meu referencial S, que é onde está o meu observador aqui no ponto médio, M, se meus ponteiros, se meus relógios em T1 e T2 estiverem marcando o mesmo instante de tempo,
para o evento que ocorreu, então eles são simultâneos. Aí vem a grande questão. Como que nós podemos, então, colocar dois relógios nos pontos distantes P1 e P2 e ter a certeza que esses relógios estão sincronizados e possam mensurar aí os tempos para esses eventos? Então, aí temos dois métodos que podemos apresentar para tentar sincronizar esses relógios e aí mensurar esses eventos. O primeiro método é o chamado método mais trivial. Os dois relógios eles poderiam ser sincronizados em P1, ou seja, eu poderia ir no ponto P1, pegar esses dois relógios, sincronizar e transladar um relógio do ponto P1 até o ponto P2, né? No entanto, o relógio é uma estrutura física, ele é um sistema físico, né? Um relógio atômico, pêndulo de pulso. Então, ele poderia sofrer efeitos nesse deslocamento. Então, nós não podemos garantir que a marcha do relógio, ou seja, o marcado tempo, não seja afetado pelo transporte desse relógio do ponto P1 até o ponto P2. E mesmo porque a gente necessitaria de um outro relógio já em P2 que estivesse já sincronizado em P1 para mensurar se o relógio que foi transportado de fato está sincronizado. Então nós teríamos aí mais uma complexidade para tentar aí sincronizar esses relógios pelo método 1. Então, temos um outro método. Como seria então esse outro método? Era justamente enviar um sinal luminoso do meu ponto P1 até um ponto P2. E nesse sinal luminoso, que há uma dada velocidade v, eu sei muito bem a distância entre esses pontos P1 e P2, então eu teria condições de sincronizar os meus relógios nesses dois pontos por meio de um sinal. Então, se eu sei que o sinal tem uma dada velocidade v e eu sei que L vai ser a distância entre esses pontos, eu sei muito bem que no momento que o sinal sai de P1 e chega em P2, a gente pode ajustar o meu tempo em P2 com essa expressão T1, que é o tempo do relógio T1, mais ΔT, que é a variação do intervalo de tempo que o sinal sai de P1 até P2. Então, a gente poderia fazer essa sincronia com esse modelo. No entanto, temos aqui um porém. Qual seria então a velocidade desse sinal luminoso? E para nós calcularmos esse sinal luminoso, precisaríamos já saber o intervalo de tempo que ele leva para sair de P1 até chegar em P2. Ou seja, esse método também pressupõe já uma existência de relógios sincronizados em pontos distantes. Então, nós temos um imbróglio entre esses dois métodos. Então, os dois métodos necessitam já de relógios sincronizados. No entanto, quando a gente pega essa ideia, o que ocorre a conclusão? Ao contrário da simultaneidade de eventos que ocorrem no mesmo ponto, ou seja, eventos sucessivos que ocorrem em um ponto só, a simultaneidade de eventos em pontos diferentes não tem nenhum significado físico a priori. Então, ela tem que ser definida por uma certa convenção. Então, como é que nós definimos a convenção mais apropriada para simultaneidade de eventos? Então, um evento vai ocorrer na posição P1 e no tempo P1, vai ser simultâneo a um evento na posição P2 no tempo T2, se sinais luminosos emitidos em P1 T1 e em P2 T2 encontram-se no ponto médio entre P1 e P2. Ou seja, a definição de simultaneidade para um referencial inercial é se sinais luminosos emitidos nos pontos P1 e P2, no instante de t, T1 e T2, chegam a um observador no ponto médio no mesmo instante, ou seja, quando T1 for igual a T2. Então, com esse conceito, com essa definição apropriada, a gente pode muito bem utilizar o segundo postulado de Einstein, onde nós temos a constância da velocidade da luz, e podemos assim atribuir ao sinal luminoso a essa velocidade. Então, com isso, se um sinal luminoso vai ser emitido em P1 no instante T1, todos os eventos que ocorrem no ponto P2 no instante P2, a uma dada distância L, pode ocorrer segundo essa expressão, onde aqui agora nós podemos utilizar como velocidade do meu sinal luminoso, da minha informação, como sendo a velocidade da luz. Então, aqui eu posso fazer uma sincronia
dos meus relógios em diferentes pontos do meu espaço-tempo através da emissão de sinais luminosos. E aí a gente pode observar que esse aqui nada mais, nada menos é do que o segundo método de sincronização de relógios, só que agora utilizando a velocidade da luz em decorrência do postulado de Einstein, né? Então, a simultaneidade não é um conceito absoluto, mas sim um conceito relativo. Então, nós podemos chegar aí a essa conclusão. E também o conceito de simultaneidade vai depender muito do movimento do observador. Então, aqui já podemos adiantar um resultado da definição de simultaneidade, que dois observadores em movimento relativo, ou seja, observadores que estão em referenciais iniciais, um se movimentando em relação ao outro, em geral, não concordam quanto à simultaneidade de dois eventos. Então, ou seja, a simultaneidade de evento para um referencial pode não ser simultâneo para um outro observador em outro referencial inicial. E podemos observar essa definição por meio deste exemplo clássico em relação ao critério de simultaneidade, né? Vamos considerar aqui o chamado o exemplo clássico de Maria e João, que estão em duas naves, né? Uma nave de Maria e outra nave de João, e dois meteoritos vão se chocar em uma certa posição equivalente dessas duas naves. O que vai ocorrer? Um desses meteoritos ele vai produzir uma luz proveniente de cor azul e o outro vai produzir uma luz de cor vermelha. O que vai ocorrer? Então, eu tenho a nave de João e tenho uma nave de Maria. No instante em que a nave de Maria, que está se locomovendo da esquerda para a direita, onde tem aqui uma equivalência dos pontos P1 ou P2 nas suas extremidades, no instante que eu sincronizar, perdão, no instante que sobrepor as duas naves, eu vou ter aqui um meteorito batendo nesse ponto, no ponto A, equivalente a João, e A' na Maria, e no ponto aqui, onde vou chamar de V no João e V' na Maria. O que vai ocorrer? No referencial do João, né, o que vai ocorrer? Ele vai ver que as duas extremidades dos dois sinais luminosos vão chegar simultâneo para o João, ou seja, ele vai ver a luz vermelha e a luz azul chegar de forma simultânea. No entanto, para o referencial de Maria, primeiro ela vê a luz vermelha e depois ela vê a luz azul. Então, para o João, os eventos ocorrem simultâneos. No entanto, para Maria, primeiro ocorre o evento da direita, que é o feixe de luz vermelho, e depois ocorre o evento da esquerda, que é o feixe de luz azul. Então, nós podemos observar nesse exemplo clássico que os eventos simultâneos para João já não são simultâneos para Maria. Então, qual é a conclusão disso? Que dois eventos que são simultâneos em um referencial não são simultâneos em outro referencial inicial que esteja se movendo em relação ao primeiro. E daí decai um colorário. A gente pode tirar um colorário dessa conclusão, que dois relógios que estão sincronizados em um referencial inicial não estão sincronizados em um outro referencial inicial que esteja se movendo em relação ao primeiro. Porque aqui decai justamente o conceito de nós sincronizarmos esses relógios desses referenciais através de sinais luminosos. Então, realmente, aqui a gente vê de uma forma mais explícita que a definição de simultaneidade é relativa. Então, evento simultâneo, geralmente não. Quando você tem eventos em pontos distintos, observadores não concordam com a simultaneidade desses eventos, tá certo? Bem, pessoal, vamos ficar por aqui e na próxima aula a gente conclui essa primeira parte do capítulo de Teoria da Relatividade Restrita, tá certo? Até a próxima, pessoal.